Queridos, eu estou encharcado do poder hoje. Mas eu quero transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado hoje, amém? Deus é bom? Aleluia! Aleluia! Deus é bom. E o tema de hoje, queridos, é frieza espiritual. E a pergunta para os nossos dias, irmãos, é quem não passa por isso? Todo mundo passa por isso. Todo mundo acaba se encontrando, se achando nesse lugar de frieza espiritual. E nesses últimos dias, irmãos, por incrível que pareça, você pode às vezes no corredor me chamar de Ricardo, o pastor Rica, o homem do fogo, mas quantos sabem que eu sou ser humano? E eu não posso, irmãos, desprezar a minha humanidade, mas sabendo que eu sou humano, eu também ando consciente que eu sou um homem de Deus, ungido com o poder do Espírito Santo. E sabe o que eu faço, irmão? Se eu sei quem eu sou no Espírito, eu vou lá no lugar certo e eu pego as ferramentas corretas para me levantar daquele lugar de frieza. E isso é comigo e com você. Você não é só uma alma, você não é só esse corpo, você é um ser espiritual. E dentro de você foi colocado poder suficiente para sair da condição que você está. Se é que você está frio, se você está fervendo, hoje é dia de aumentar o nível do fogo. Amém, queridos? Deus é bom. Aleluia. Sabe, queridos, que hoje eu não quero falar com pastores, profetas, evangelistas, mestres, apóstolos. Hoje eu quero falar com filhos de Deus. Porque às vezes nós nos pegamos em cultos e as pessoas pensam que só vão operar, só vão fluir, só vão avançar, só vão crescer, só vão tocar a vida de outras pessoas se estiver dentro dos 5 dons ministeriais que está em Efésios. Quando Jesus ele subiu aos céus e concedeu dons aos homens, ele separou essas pessoas com esses dons para a capacitação do corpo de Cristo. Mas sabe que hoje eu não estou falando com quem opera nos 5 dons. Eu estou falando com cada filho de Deus que tem um chamado para ferver nele. Para andar fervoroso nele, amém? Deus é bom? Você está com expectativa? Aleluia! Deus é bom. Sabe, queridos, que falando sobre filhos, e todo mundo tem a mesma oportunidade, ou todo mundo se expõe às mesmas coisas, e aqui nessa igreja você tem que dar graças a Deus que você se expõe às mesmas coisas que os pastores se expõem aqui. Até porque nós temos um incentivador a viver uma vida no Espírito, é o pastor Edson. E sabe que esses dias que ele está fora, ele me mandou uma mensagem e disse que o fogo está caindo lá. Aí eu mandei mensagem para ele agora antes do culto e disse, se o fogo está caindo aí, o fogo vai cair aqui. Porque nós somos bem treinados, graças a Deus, né, queridos? Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Você, como filho de Deus, você acha que o nível que você está hoje está bom ou está ruim? Medite, querido, eu não quero que você responda nem levante suas mãos. Mas eu vou dizer para você, eu e você como filho, nos expondo a essa unção, a esse ambiente maravilhoso, Deus tem um novo nível para cada um de nós. Deus disponibilizou um novo nível, e se nós somos filhos, a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 12, isso aqui. João capítulo 1, versículo 12. Eu vou ser breve para não ficar muito preso no meu esboço, não. A Bíblia diz, João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quem crê no nome do Senhor aqui? Aí a Bíblia, irmãos, quando ela diz, deu-lhes o poder, eu gosto dos significados no grego, porque ele traz uma dimensão maior daquilo que nós estamos estudando, ou estamos recebendo. Então, essa palavra poder, ela vem do grego euchosia, que significa poder de escolha, permissão, licença, privilégio, autoridade, influência, capacidade ou força com que alguém é dotado. Olha, é você. De serem feitos filhos de Deus. Então foi dado para você licença, autoridade, permissão para você operar de forma extraordinária aqui na terra. Só que você vai pegar também o significado da palavra feitos, significa ginomai, que significa começar a ser, receber sendo.
Receber sendo. Sendo o quê, queridos? Filho de Deus. Às vezes nós estamos correndo tanto para receber as coisas, quando na verdade a gente só tem que pegar na mesa, porque nós somos filhos. Receber sendo. E aí continua, aparecer na história. Ou serem feitos filhos, serem feitos significa aparecer na história. Deus te criou para aparecer na história. Na história de quem? Na história dele, queridos. Deus fez você um filho de Deus com poder, autoridade, licença para você aparecer na história dele. Você se alegra com isso? Significa que você não é alguém comum dentro da história de Deus. Você é o filho principal. Porque todo mundo tem o seu lugar, irmãos, em Deus, e Deus trata com cada um individualmente. Então eu e você temos poder, licença para operar como filho deles aqui na terra, como filho dele aqui nessa terra. Então você não é alguém comum. Amém? E sabe que pensando nesse tema, na correria do dia a dia, irmãos, acontecendo algumas coisas, e eu sei quem eu sou em Deus, eu sei o que eu tenho que fazer, já provei de muitas coisas, mas eu sei de algo. Tem muito mais para ser vivido. Tem muito mais para ser vivido em Deus. Eu provei muitas coisas, mas tem muito mais para ser vivido. E sabendo que eu sou um filho de Deus, a Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, versículo 16, que o próprio Espírito testifica no nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então, irmãos, eu não duvido daquilo que a palavra diz sobre o meu respeito. Eu sou filho e eu posso operar como ele aqui na terra. Amém? Só que quantos sabem que nós somos seres humanos? Estamos aqui no mundo, mas não somos do mundo. Você está no mundo, mas você não é do mundo. E nesse mundo, irmãos, por causa de Adão, nós temos que trabalhar. Quem aqui vai querer bater em Adão quando vê ele? Não, você vai amar Adão. Falar, Adão, porque por causa de você, Adão e Eva, olha, eu tenho que trabalhar. Irmãos, nessa correria do dia a dia, o que vai acontecendo é que nós somos sugados pelas coisas, pelo trabalho, pelos problemas, pelas pressões, nós somos sugados. E, irmãos, se nós não conseguimos administrar essas emoções, nos conscientizar do que está acontecendo e parar para respirar, sabe o que acontece? Nós entramos num modo de cansaço. E eu entrei num modo de cansaço. Então eu estava vindo para os cultos, irmãos, e algumas pessoas até perguntavam para mim, Pastor Ricardo, o que está acontecendo? Que você está meio apagado, você está meio triste. Eu não estou resolvendo alguns conflitos interiores, algumas coisas dentro de mim, irmãos, mas sabe que nessa fase de tentar administrar o lar, de pagar as contas, de correr para cá, de cuidar da igreja, de cuidar das famílias, de fazer escola de ministro, e haja resumo, né, alunos da escola, é muito livro para ler. E sabe que eu entrei num momento de estafa e eu não consegui olhar para o Senhor e saber que Ele é a fonte de todo o poder. E que na minha fraqueza, nele eu acho força. Eu não consegui. Eu olhei só para os meus problemas, só para o meu cansaço, só. E sabe o que estava acontecendo? Meu nível, irmãos, é que meu olho estava até tremendo. A Viviane falou para mim, tem que tirar umas férias, Rica. Seu olho está até tremendo. Eu falei, tá mesmo. Não era uma piscada, era o olho tremendo mesmo. E eu falei, não, eu preciso, né, fazer alguma coisa. Eu preciso mudar. E sabe, irmãos, eu entrei nessa fase de cansaço. E numa fase de cansaço, sabe o que acontece? A gente vai ficando frio. Amém? E vai ficando frio, e vai ficando frio. E conforme a gente vai ficando frio, a gente se isola. Mesmo que você esteja num culto onde o mover está acontecendo, você se isola. Mesmo num culto onde os pastores estão pregando uma palavra poderosa, você se isola. Você se isola onde? Nos seus próprios sentimentos, nas suas próprias emoções. E era isso que as pessoas estavam percebendo. Eu estava me isolando dentro dos meus sentimentos, dos meus problemas, das coisas que eu não estava conseguindo resolver. Mas sabe, irmãos, que bom que a gente não deixa de se expor. Porque como o pastor Vinícius falou sobre a Sandrinha, eu conheço a Sandrinha bem menos que ele, mas eu nunca vi a Sandrinha voltar, a Sandrinha retroceder, a Sandrinha parar. Eu nunca vi. E sabe, irmãos, que na nossa vida existe uma balança. E o Senhor estava falando isso comigo hoje. Na nossa vida existe uma balança, e essa balança se chama nossas escolhas. E quando eu e você, irmãos, pegamos, e eu quero que você veja uma balança aqui. Às vezes, irmãos, nós colocamos Deus e as outras coisas numa balança.
E sabe que ele falando isso comigo, isso entra exatamente aonde eu estou querendo falar sobre a Sandrinha, é que nessa balança onde existem problemas, onde existem escolhas, onde existem lugares para chegar, onde existem desafios, onde existe até às vezes o cansaço, a vontade de ficar em casa, nessa balança a Sandra nunca escolheu esse lado. O problema, ela sempre escolheu Deus. Ela sempre perseverou. Mas sabe, irmãos, que eu fiquei triste quando eu ouvi isso do Espírito Santo. Isso serve para mim também. Porque quando você está diante de um problema, de uma situação, onde você está diante de um poder de escolha, existe uma balança que é o poder de decisão seu. Se você decide ficar com esse lado da balança, onde os problemas são maiores, você acaba não honrando a presença de Deus. E sabe que às vezes, irmãos, a gente troca Deus por muitas coisas. Na balança, que é as nossas decisões, na balança, muitas vezes, Deus perde para o dinheiro. Na balança, que são nossas decisões, Deus perde para os relacionamentos, namoro. Na balança, onde é as nossas escolhas, Deus perde para os problemas que Ele pode resolver muito bem. Na balança das nossas decisões, a gente prefere penar, sofrer, mas a gente prefere ficar com o problema em vez de ficar com Deus. Isso é muito triste, irmãos. Quando, na verdade, nós nem deveríamos colocar Deus na balança, porque Ele é o todo soberano e o primeiro nas nossas vidas. Mas eu quero dizer para você, se você e eu decidimos colocar só Deus em primeiro lugar, irmãos, Ele é o maior interessado para que eu e você vivamos uma vida maravilhosa aqui na terra, conquistando as coisas. Sabe que eu sempre trabalhei de domingo a domingo, e todo mundo tem que trabalhar, amém? Mas sabe que se eu e você passamos o mês inteiro ouvindo sobre fé, se eu e você temos o poder de escolha, que tal a partir de hoje você decretar na sua vida que você vai trabalhar de segunda a sexta? Porque até na balança de escolha, irmãos, a gente pesa para a necessidade, para o trabalho que às vezes é igual ao Egito. Põe mais peso para que ele trabalhe e perca o foco naquilo que Deus tem para a vida dele. Até na balança a gente pode escolher isso, irmãos. E sabe que eu fui galgando, eu fui sempre falando para a Érica, ela sabe disso, eu sempre falei para ela, amor, vai chegar um dia que eu não vou trabalhar mais de domingo. Vai chegar um dia, porque irmãos, eu trabalhei de feriado, domingo, 12 horas, numa gráfica. Mas, irmãos, graças a Deus, hoje eu trabalho 2 dias na semana. E os outros 3 eu fico stand-by. Mas, irmãos, isso é um processo. É um passo a passo. O que eu estou querendo chamar a sua atenção é que na balança das nossas escolhas, Deus nunca pode perder. Vou repetir. Na balança das nossas escolhas, Deus nunca pode perder por um relacionamento. Na balança das nossas escolhas, Deus nunca pode perder por um trabalho. Na balança das nossas escolhas, Deus nunca pode perder por um problema. Porque a Bíblia diz, se Deus é com você, quem será contra você? O problema, irmãos, é que nós queremos que Deus nos honre, mas Ele não pode honrar aquele que não coloca Ele em primeiro lugar. Deus não pode. Porque Ele diz, eu honrarei aqueles que me honram. E nós não ouvimos isso só em dízimo e oferta. Isso é decisão diária. Às vezes a gente está satisfeito com a vida que estamos vivendo e isso é colocar na balança. Às vezes estamos vivendo em relacionamentos que sabe que está triste, que está ruim, porque está te afastando do propósito de Deus, mas a gente prefere viver infeliz com alguém que parece satisfazer a nossa alegria, a nossa felicidade, e esquecemos de Deus. Quando Deus é o primeiro interessado em colocar você no lugar que você sempre sonhou. Uma família feliz, um emprego bom, recebendo um salário bom, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem dele, desce dele. Mas eu não estou aqui para colocar julgamento sobre você. Eu estou aqui, irmãos, para te dizer que existe um poder de escolha da nossa parte. E eu e você podemos fazer essa escolha de decidir e colocar Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Ah, quer casar? Vai achar um amorzão. Só entregue para o Senhor, eu quero um varão valoroso, ungido, temente a Deus, que trabalhe, que ganha bem. Ore desse jeito, entregue a Ele. Ah, eu quero uma varoa ungida, valorosa.
Entregue a Ele. Ah, eu quero um emprego bom, com benefícios. Irmãos, sabe o que acontece muitas vezes? E está correto, você tem que querer benefícios mesmo das empresas. Mas, irmãos, isso parece que às vezes é só o suficiente para nós. Parece que os benefícios da empresa, eles são suficientes e nos alegram muito. E os benefícios de Deus? Porque Deus é muito melhor que um VR, irmãos. É muito melhor do que uma cesta básica. É muito melhor que um salário. Então, na balança das nossas escolhas, nós podemos decidir colocar Deus em primeiro lugar. Só que aí, irmãos, isso também entra. Porque, como eu estava falando da Sandrinha, toda vez que eu vejo a Sandrinha, eu me racho quando ela está na unção do Espírito, que ela fica... Hi, 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 hi. Só que, irmãos, ela não está forçando. Se tem uma coisa que a Sandrinha é autêntica. E eu quero declarar uma palavra sobre a sua vida. Não pare no meio da corrida, porque há uma coroa te esperando. Hein, pastor Emerson? Sobre o seu filho, há uma coroa te esperando. E nós veremos, eles são. E ele está caminhando para lá, não é verdade? Porque o diabo tentou de todas as maneiras destruir a vida do Vitor, mas não vai conseguir. Porque eu estou te dando uma boa notícia, irmãos, aonde tem um homem e uma mulher que ora, o diabo não consegue nada. Só que é decisão nossa. É o poder de escolha nossa, amém? Deus é bom? E nós devemos brilhar, irmãos, mas como é que brilha apagado? Como é que toca a vida de outras pessoas sem a luz brilhando em nós? Nós somos chamados para ser luz do mundo. E eu naquela situação onde vinha para o culto, e por mais que eu estivesse aqui de corpo presente, eu estava desligado. Irmãos, é como eu disse, você pode estar no culto do mover do Espírito, estar apático, distraído. Mas hoje não. Hoje não. Hoje você vai pegar tudo que Deus tem para você. Amém? E a Bíblia diz, irmãos, em Mateus capítulo 5, versículo 16... Mateus capítulo 5, versículo 14, falando sobre a luz, eu vou ler na versão The Passion Translation. The Passion Translation. Diz assim: suas vidas iluminam o mundo, deixe que os outros vejam a sua luz de longe. Pois como você pode esconder uma cidade que fica no topo de uma colina? E quem acenderia uma lâmpada e a esconderia em um lugar escuro? Em vez disso, ela é colocada onde todos na casa podem se beneficiar da sua luz. Aí a pergunta para nós é: quem está se beneficiando da nossa luz se a gente está apagado? Quem é que está sendo favorecido com a luz que brilha em nós se nós estamos frios, apagados, mesmo no meio de um mover sobrenatural? Até porque, irmãos, nesses últimos dias você vai ver muita coisa acontecendo. Muitos familiares nossos abrindo os olhos para a luz do Evangelho. Só que precisa que eu e você brilhe diante das pessoas. E se nós não brilharmos diante das pessoas, irmãos, fica difícil até mesmo brilhar diante dos nossos. Então eu ali no meu tempo, irmãos, de frieza, um lençol pesado, ele caiu sobre mim e eu pensei, não, eu sou um homem do fogo. Sou canela de fogo, sou o reteté de Jesus. Eu sou do manto. E é tão bom quando as pessoas reconhecem isso em você. E eu pensei, não, eu não posso ficar desse jeito. E sabe que sentado no culto, e eu disse que aqui é bom se expor, e a Sandrinha sempre se expôs, pastor Emerson sempre se expôs, você sempre se expõe. É bom estar num culto, porque enquanto o pastor está pregando, olha como Deus é poderoso. Quando o pastor está pregando uma mensagem, Deus está falando com você outra. E eu estava sentado ali, e foi quando o Senhor falou para mim assim: filho, os carros andam com diversos combustíveis, não é? Eu falei, sim. Gasolina, álcool, diesel, elétrico. Tem até uns abençoados aí que está querendo fazer com que o carro ande com água. Ele disse sim. Aí ele, e todos precisam estar com o tanque cheio, não é verdade? Completos. Eu falei sim. Ele disse, e por que você está com o tanque vazio? O seu corpo é o carro onde você se movimenta. O seu espírito
O seu espírito é o tanque onde você se enche da palavra, se enche orando em línguas. O seu espírito, ele recebe isso tudo e você anda tranquilamente. Mas você não está com o tanque cheio. Você precisa voltar e reabastecer. E sabe, irmãos, que não precisa ser ensinado para nós várias vezes aonde se reabastece. Se você está com problema, você pode fazer isso em casa sim, mas se você tem uma igreja, vá para a sua igreja. Porque a igreja é o lugar onde você recebe da diversidade de Deus. Através de homens e mulheres que sobem aqui para ministrar a sua vida. E antes, como foi falado aqui várias vezes por ministros, irmãos, quem toma o tapa, quem recebe, irmãos, a voadora cheia do poder, é o ministro primeiro. E aí eu falei para o pastor, o senhor falou isso comigo, que está nas minhas mãos andar com o tanque cheio. Aí sabe o que aconteceu, irmãos? Eu decidi, o poder da escolha, eu decidi não ficar mais num lugar de frieza. Eu fui para casa chorando, arrependido, e eu falei, Senhor, eu vou puxar de volta esse quebrantamento de um coração dedicado ao Senhor, de um coração entregue ao Senhor. Eu vou me arrepender. E sabe, irmãos, eu chorei tanto. A Erika nem sabe disso, porque nos meus momentos de chorar diante do Senhor, irmãos, eu estava lá arrependido, eu falei, Senhor, eu preciso voltar, eu preciso me quebrantar, eu preciso olhar para o Senhor e esquecer tudo à minha volta. Eu preciso me entregar totalmente a Ti, irmãos. Isso é maravilhoso. Porque a Bíblia diz que com um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. Um coração, irmãos, que está fraco, um coração que está triste, um coração que não está conseguindo lidar com as situações, Deus não rejeita esse coração. E sabe o que aconteceu? Irmãos, eu estava em casa e quando eu percebi isso, eu senti esse refrigério vindo da parte de Deus, a unção veio forte no meu corpo e eu pensei, uau, ela veio mais forte do que as outras vezes, Deus nunca mudou. Foi eu que saí de lá, irmãos. O problema é que você e eu podemos estar aqui, mas estar fora daquilo que Ele tem para nós. Porque, irmãos, como a gente sempre ouve, não é porque a gente está sentado no banco de uma igreja que a gente pode mostrar, eu sou espiritual. Não, a igreja não faz você espiritual, o que faz é as suas práticas. Amém? Porque é como a gente ouve no Rema. Você pode ficar um mês dentro da garagem e falar para as pessoas, porque está uma moda agora das pessoas achar que são tudo, né? Se você ficar dentro da garagem e falar, eu sou um carro. Não, você não é um carro. Você é um ser espiritual que precisa diariamente, através das suas escolhas, colocar, irmãos, lenha no fogo, encher o tanque, orando em línguas, se colocando disponível para Deus, e aí você vai ver as coisas fluindo, amém? Deus é bom? Eita glória! No versículo 16 de Mateus 5 diz assim, portanto, não escondam a vossa luz, que ela brilhe intensamente diante dos homens, para que as coisas louváveis que vocês fazem brilhem como luz sobre eles, então eles darão louvor ao vosso Pai que está nos céus. Romanos capítulo 12, versículo 11, diz assim, nessa versão também em inglês, seja entusiasmado para servir ao Senhor, mantendo sua paixão por Ele fervendo. O fato, irmãos, e verdade, é que é difícil se manter fervendo diariamente quando as pressões elas te assolam todo dia. Mas sabia que existe todas as ferramentas para a gente conseguir perseverar? E a palavra perseverança é atitude ou qualidade de alguém que nunca desiste. Perseverança é a atitude ou qualidade de alguém que nunca desiste. O sangue está batendo na canela? Não desisto. As pressões estão se levantando? Não desisto. As coisas estão vindo? Não desisto. As coisas estão vindo e batendo em mim? Não desisto. Porque eu sou perseverante. E isso tudo, irmão, está escrito para nosso benefício. Então dá para viver fervendo para Ele sim. Perseverando. Quando nós passamos a olhar para todos os problemas, olhar para nós mesmos, irmãos, acabamos esquecendo que Deus está ali esperando que a gente o comunique e peça a sua ajuda e Ele nos ajuda. Amém? Eu queria que o Tiaguinho subisse aqui, por favor. E nós precisamos, irmãos, continuar. Aí a Bíblia diz assim no versículo 12 de Romanos 11 e 12. Deixe que essa esperança irrompa dentro de você, liberando uma alegria contínua
Não desista em momento de dificuldade, mas comungue, se relacione com Deus em todos os momentos da sua vida. Em todos os momentos, assim como a Sandrinha. Eu já sentei para conversar com o pastor Emerson. E quantas coisas, irmãos, fortes, quantas coisas violentas que o diabo levanta contra o filho dele. Levanta até contra você, mas ele, eu sentado com ele, é incrível como você pega a unção, sustentando ele em todo o processo. Só que você não é diferente dele. Porque a mesma unção que está fazendo ele superar todos os processos, vai fazer você superar todos os processos. Só que eu e você, irmãos, a gente já entendeu que para tirar a frieza, que é um lençol... Quem aqui já sentiu em um momento esse lençol caindo sobre você? Que ele deita sobre você assim, ó. E você não tem vontade de orar, você não tem vontade de ler a Bíblia, você não tem vontade de ler livros, você não tem vontade de ouvir áudios, você não tem vontade nem de ficar perto dos irmãos que estão no fogo, porque você fica incomodado. Mas quantos sabem que o fogo incomoda? Porque, irmãos, isso é uma grande verdade. Quando você está com frio, se você coloca uma blusa, um cachecol, uma luvinha, se você faz isso, um cobertor, você se aquece. Mas no fogo você queima. Então quem está frio, quando chega perto de alguém que está queimando, incomoda. Porque o fogo, irmãos, a Bíblia fala que ele vai, né? O fogo ele é refinador. Então alguém que está frio, que chega perto de alguém que está no fogo, o fogo é refinador, ele vai descobrir a posição que você está. Então, irmão, se nós sabemos, ouvimos tantas coisas como essa, e temos a ferramenta correta para sair da frieza, a Bíblia diz em Oséias, capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É conhecendo o Senhor e prosseguindo que nós vamos sair desse lugar de frieza. Agora imagine, irmãos, que eu estou nesse ambiente frio, nesse ambiente onde um lençol está sobre mim, e eu não tenho conhecimento, nem do Senhor e nem daquilo que eu sou nele. Como eu sairia disso? Graças a Deus, irmãos, eu e você não está nesse lugar. Porque eu e você é indesculpável de falar que não temos ferramentas. Você tem. Às vezes é escolha, irmão, se manter frio. Às vezes é escolha se manter no mesmo lugar. Porque a melhor resposta que alguém dá quando está frio é: tá tudo bem, eu estou acostumado. Não, tá tudo bem, para mim tá tudo bem. Irmãos, não deve estar tudo bem quando eu e você está frio. Porque a Bíblia diz: sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. E servir ao Senhor, irmãos, é uma coisa poderosa na nossa vida. É maravilhosa na nossa vida. Servir ao Senhor fervente, irradiando luz, queimando para Deus. Amém? Aí a Bíblia diz assim, irmãos: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E isso é diariamente, é uma busca diária, é uma entrega diária. É uma entrega diária, todo dia, irmãos. Independente de você sentir ou não, você tem que fazer aquilo. Até porque, vamos lá, quem trabalha aqui? Alguém vai na sua casa e diz assim: Rico, levanta, vai trabalhar. Pode ser que a Flávia te diga isso, né? Vai, preguiça, levanta. Às vezes o esposo faz isso com a esposa, né? Vai, levanta, preguiça. Mas o seu maior incentivo para levantar sem você querer é o seu trabalho, ou o seu salário. Porque você pensa: se eu chegar atrasado, vai descontar do meu salário. Se eu faltar, vai ter aí, né, uma perda, vai ter uma perda no meu salário, vai ter um desconto grande. Irmãos, às vezes a gente está vivendo desse jeito. Deus não atrasa salário. Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam. Mas a gente está, irmãos, vivendo desse jeito. Acordando atrasado. Às vezes esperando com que alguém venha e nos sacuda: ó, sai desse lugar. Quando na verdade o maior incentivo já está dentro de nós, o Espírito Santo. E ele nos alerta todo dia: saia desse lugar de frieza. Você não precisa de um incentivo exterior, você precisa só de um incentivo interior. Eu já estou fazendo isso com você. Aí a Bíblia diz assim, irmãos, porque nós temos que nos analisar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 diz: aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, aquele que, pois, que pensa que está de pé,
veja que não caia. Essa palavra veja significa perceber pelos olhos. Posso falar em línguas? Essa palavra veja significa perceber pelo uso dos olhos. Significa, irmãos, que temos que usar os nossos olhos para analisar a situação que estamos vivendo. Ou como estamos vivendo. Aí diz, descobrir, virar os olhos para algo, contemplar, fixar o olhar, perceber pelos sentidos, pelo comportamento, sentir, descobrir pelo uso, conhecer pela experiência. Irmãos, é muito fácil perceber quando nós estamos frios ou quando não estamos. Não precisa que ninguém nos fale. Sabe por quê, irmãos? Como nós aprendemos na escola de ministro, existe uma mensagem não verbal, uma comunicação não verbal, aonde você não fala, mas o seu comportamento fala. E quando eu e você estamos frios, irmãos, o nosso comportamento fala. Não precisamos de nenhuma palavra, mas o nosso comportamento fala. Então quando você tenta mostrar para alguém que você está, eu estava rindo com a Sara porque é uma grande verdade, quando eu e você está frio, por mais que a gente force falar para a pessoa, não, eu estou no manto, eu estou fervendo, eu estou na glória, as pessoas conseguem, porque o seu comportamento, ele tem uma mensagem, ele envia uma mensagem para quem está perto de você. Então, irmão, não adianta achar desculpas para o comportamento que às vezes estamos vivendo. A única desculpa que temos é que nós podemos viver cheio do Espírito Santo. Isso é nossa escolha, amém? Deus é bom? Eita glória! E como eu estava dizendo, irmãos, eu me isolei. Eu nem conversei com o pastor, nem conversei com a Érica. Eu fiquei ali preso nos meus sentimentos, me apagando, irmãos. E a Bíblia diz que a gente não pode apagar o Espírito. Pelo contrário, irmãos, se temos aqui pessoas que fazem parte do corpo, e os dons, que você tem um dom, esse dom é para edificação do corpo de Cristo. E se você está aqui como um corpo, eu tenho que, às vezes, me abrir com um irmão, com alguém, e saber, irmãos, que eu não estou sozinho nessa. Porque se eu estou me sentindo frio, pode ser que alguém do meu lado também está se sentindo frio. Porque todo mundo é ser humano aqui. E nenhum homem é uma árvore também, que não pode se comunicar com o outro. Está nas nossas mãos, irmãos, usar, aproveitar o que o irmão tem. Como o pastor Vinícius estava falando do pastor Edson, ele não gosta daquilo. Mas olha aí para o seu irmão do lado, olha. Não vou pedir para você falar nada. Mas o que o seu irmão tem aí do seu lado, o que ele tem, é para beneficiar a sua vida. E às vezes Deus levanta no meio do povo, da igreja, alguém para te dizer, levanta, acorda. Você está no sangue. Não é nem o de Cristo, é no sangue da carne mesmo. Está no sangue, irmãos. Está no sangue, levanta daí, sai desse lugar de frieza. Mas normalmente quem está frio, irmãos, não gosta de se expor. E nem gosta que alguém fale que ele está no sangue. Porque já não basta ter que lidar com aquele sentimento de frieza. Agora tem que ouvir alguém falando para mim que eu estou no sangue. E às vezes quando está no sangue, irmãos, e ouve isso aí, sem sabedoria. Porque quando você está na frieza, irmãos, a coisa que mais se levanta é a carne. Então você está no sangue, porque você está frio. Aí alguém vem e diz, ore no Espírito. E você ora o quê? Ora o quê? Se eu nem consigo orar, e é capaz de até dar uma resposta atravessada. Quando na verdade a preocupação do outro é que você não esteja naquele lugar. E quando eu fui para o pastor Edson, eu falei, pastor, preciso de ajuda. Eu mal em casa. A Érica viu o meu celular, ela viu o meu WhatsApp. Você estava mal e não me falou? Eu estava. Eu sou sua esposa, por que você não falou comigo? Eu falei, amor, eu sou um sacerdote aqui. Eu sou a coluna espiritual desse lar. Eu não queria ter mostrado para você que eu estava fraco, que eu estava frio. E ela falou, amor, todo mundo passa por isso. Eu estou aqui para ser o seu suporte. Eu estou aqui para ser a sua base também. Eu não sou sua inimiga. E eu disse, então me perdoa, porque na próxima vez que acontecer, eu vou te falar, mas não vai ter a próxima vez. Sabe por quê, irmãos? Eu me levantei na força do Super Saiyajin agora.
Eu entendi, irmãos, que mesmo que ela venha, eu posso perseverar. E no lugar onde as ferramentas elas me colocam onde eu devo estar. Você sabia, irmãos, que nenhuma frieza consegue suportar um orador de línguas? É por isso que o pastor Edson sempre diz, está com problema, ore em línguas. Não está conseguindo resolver, ore em línguas. Não está conseguindo fazer aquilo, ore em línguas. Irmãos, e às vezes, quando nós estamos frios, e alguém vem falar, ore em línguas, é muito chato, porque negócio de orar em línguas. Toda hora orar em línguas. O pastor ora em línguas, Rica, ora em línguas, ora em línguas. Eu sei o que é orar em línguas. Ele falou, volta, cara, para consagração, volta, você saiu desse lugar, agora continua orando em línguas. Eu falei, pastor, não consegui nem jejuar, o tamanho da minha barriga. Ele falou, nossa, cara, então eu vou dividir com você, tá difícil de jejuar mesmo. Mas a gente vai romper, vamos romper. Eu falei, vamos romper. E a melhor maneira de você sair do lugar de frieza é alguém que te incentiva, irmão. É alguém que mostra para você que você pode sair dali, que você não foi criado para estar ali. E ele disse, filho, se levante, ore, se consagre. Aí eu falei, então eu vou jejuar. Carne, agora você vai sofrer. Aí, irmãos, eu comecei o jejum, meio-dia eu comi. Eu não vou parar. No outro dia, eu vou continuar. Irmão, sempre que você coloca uma meta, um propósito, aparece uma comida boa. Aí ontem, comecei o meu jejum de novo, e eu fiquei a semana inteira fazendo esses horários. Ontem eu estava firme no meu jejum. Aí, eu cheguei no quintal lá, e minha mãe falou, vem aqui. Aí eu, não mãe, não, tô jejuando. Ela, dá um pastelzinho de carne. O Davi veio até mim e falou, você está jejuando, papai? Eu falei, tô. Ele, mas olha o que a vovó deu. Aí eu, Senhor. Senhor. Só um pouquinho. Dobrei o pastel, joguei salada. Graças te dou, pai. Aí o Davi, mas não estava em jejum? Eu falei, só interrompi um pouquinho, voltei. Falei para minha mãe, para com isso. Você está atrapalhando o meu propósito. Está me trazendo comida. E o mais engraçado, irmãos, que essa semana jejuando, e nós recebemos, e a Érica com dinheiro. A Érica com dinheiro na mão, queridos, ela vai na loja de doce, traz um monte. Ela chegou, olha, isso aqui é a minha realização. Aí eu, bem na semana que eu estou para pregar, e eu gosto de comer doce, e você vem com isso, com esse prato. Mas sabe, irmãos, que por mais que eu tenha comido, por mais que eu tenha visto aquilo, não me tirou do propósito de voltar a queimar. Fiz o meu jejum sem condenação, e hoje, irmãos, eu rompi. Hoje eu rompi uma barreira. Eu acordei 7 horas da manhã e eu falei, Senhor, hoje eu vou romper. A minha esposa maravilhosa acordou umas 9 horas. Estava no quarto do Davi. Amor, trouxe o seu café. A aguinha para você orar em línguas. Nossa, isso aqui é bênção. Orei 10 horas e 1 minuto em línguas hoje. Não estava conseguindo orar 10 minutos, irmãos. Não estava conseguindo jejuar o dia inteiro. Sabe que eu falei para o pastor, na verdade ele me falou, Rica, quando você terminar de pregar hoje, filho, não para. Porque você abriu a barragem. O que acontece comigo e com você muitas vezes, irmãos, é que quando a gente atinge o que nós queremos, nós tendemos a retroceder e voltar do início. Quando na verdade Deus quer que da onde você parou, você continue indo mais longe. E eu declaro sobre a sua vida que você vai mais longe. Você vai mais longe que os seus familiares que estão desistindo. Você vai tocar em coisas que as pessoas não querem tocar. Você vai se consagrar. Você vai se preparar.
E sabe, irmãos, o que acontece muitas vezes quando a gente está frio? É que até esse ambiente, irmãos, que é tão favorecido do poder de Deus e também da comunhão com os irmãos, até esse ambiente parece que nós somos um peixe fora d'água. Não, parece que eu não sou mais daqui. Não, irmãos, é só um envolvimento. Eu falei isso pro Lelo, não foi, Lelo? Falei, é só um envolvimento. Às vezes o que a gente precisa é só voltar para o envolvimento, voltar para o bando. O que a gente precisa é só se relacionar. É por isso que o pastor Edson ama. Quando acaba o culto, ele diz, agora vai começar o culto da comunhão. Deixa eu dar um alerta para você. Quantas pessoas saíram daqui, irmãos? Porque elas diziam, não, eu não me enquadrei, eu não me achei nessa igreja, eu não consegui ficar. Irmão, eu e você que quebra a parede de não conseguir se relacionar. Quando você cria laços, quando você se envolve, quando você trabalha na igreja local, você cria laços, você cria vínculo, você cria, irmãos, e é difícil. É difícil, irmãos, porque o diabo ele tenta ferozmente atacar essas pessoas e elas estão acambalhadas, mas não, estou aqui. Mas e uma pessoa que não está envolvida? Uma pessoa que não se relaciona, uma pessoa que não se envolve, acaba o culto, vai embora e não conhece ninguém. Então a culpa não é da igreja que não conseguiu segurar você, é você que não se deu a liberdade de conhecer outros. Quando você sabe que alguém tem o que você precisa, você vai embora 1h da manhã. Não, eu sei, irmãos, que todo mundo trabalha aqui. Só que eu vou falar uma coisa aqui. Eu já acordei 3h30 da manhã para ir trabalhar. Já acordei 4 horas da manhã para trabalhar. Só que eu quero dizer algo, irmãos. Quando a gente estava no mundo, e você trabalhava no outro dia, 4 horas da manhã, você ia dormir 6. Você ia dormir 3, 4 horas para acordar 6. Cadê essa força? Cadê essa energia, irmão? Cadê esse desejo, irmãos, de estar na casa de Deus? Cadê esse desejo de estar em comunhão? Cadê esse desejo? Não estou condenando você, não. Eu só estou fazendo você pensar que, irmão, a gente tem que analisar a nossa vida. Porque parece que a gente se converteu e ficou cansado. Eu estou falando de mim mesmo. A minha esposa já queria voltar esse mês para a academia. Eu falei, calma. Até a minha mente entender que eu tenho que voltar a sofrer. Calma, minha filha, não joga um balde assim em mim, não. Mas, irmãos, é isso. A gente não pode cair, irmãos, nesse comum. Porque eu e você não foi chamado para ter uma vida comum, amém? Então nenhum homem é uma ilha. Então, como eu estava falando, quem está frio, o comportamento fala. Quem está fervendo, o comportamento fala também. Mas, irmãos, tem tantos versículos na Bíblia que nos chama para a comunhão com Ele, para o relacionamento com Ele, para viver com Ele. E sabe, irmãos, eu queria dizer algo para você. O pastor Carlos Júnior, nós vamos para o nosso final. Não vou ficar aqui lendo o que eu escrevi, não. Porque eu escrevo muita coisa e nem sempre sai. Mas o pastor Carlos Júnior, ele diz assim: a unção vem para te colocar em movimento. A unção vem para te colocar em movimento. E se você está frio, estava frio, a unção vem para te colocar em movimento. Aí perguntaram para um homem de Deus assim: o que você faz quando o fogo está baixando? O homem de Deus respondeu: eu corro para aquilo que um dia o acendeu. Peraí, vou falar de novo. Perguntaram para um grande homem de Deus: o que você faz quando o fogo está apagando ou baixando? E ele respondeu: eu corro para aquilo que um dia o acendeu. Mas o que você faz? Ele diz: eu corro para a igreja onde eu congrego. O que você faz? O que você faz? Eu corro para os áudios. O que você faz? O que você faz? Eu corro para os livros. O que você faz? Eu corro para quem está queimando. Porque, irmão, se eu e você, às vezes somos tendenciosos a nos relacionar com alguém que está frio, não vai ajudar. Mas fica perto de alguém que está pegando fogo. Sobe aqui, louvor.
Fica perto de alguém que está queimando, irmãos. Fica perto de alguém que entendeu o que tem que viver. E eu vou dizer para você, irmão, não, o culto não acabou não, eu quero só mais 10 minutos seu. Sabe por quê? Porque o fogo que estava aqui no início é o fogo que está aqui também nesse momento. E você com a sua boca e o seu espírito explosivo vai pegar o que Deus tem. Irmãos, olha, isso é maravilhoso. Uma vez eu fui num culto e uma mulher falou para mim, pastor Ricardo, eu posso orar por você? Eu disse, pode. Então eu estava sentado, ela se ajoelhou perto de mim. Ela colocou a mão na minha cabeça. Eu estava sentado, ela ajoelhada, ela colocou a mão na minha cabeça. Quando ela disse amém, eu pensei, agora eu vou cair. Ela caiu. E o pessoal falou, eu nunca vi isso. Ela veio te entregar uma palavra, orou por você e ela caiu. Irmãos, eu vou dizer algo para você. Se você está vivendo num lugar de frieza, se você chegou aqui frio para aquilo que Deus tem para a sua vida, eu vou chegar perto de você e a unção vai tocar você. Porque como o pastor Júnior disse, hoje é uma noite de uma unção nova, irmãos. E todo mundo precisa de um tempo novo, uma unção nova. Amém? Nós precisamos de um renovo. Nós precisamos receber algo novo da parte de Deus. Amém? Para você ver, irmãos, que isso é fácil de se mover. Nós estamos num curso de ceia, né, irmãos? E às vezes a gente passa um pouquinho, então eu vou usar 10 minutos do tempo que ficou para trás. Para você ver, irmãos, que isso flui de nós. Eu amo um versículo, irmãos, que quando aquela mulher do fluxo de sangue, ela chega até a multidão e diz, olha, eu quero tocar ele. Fala para os discípulos, não, tem muita gente, não pode, você tem que ficar aqui, porque, irmãos, ela estava afastada, ela estava realmente suja diante dos olhos daquelas pessoas. Mas a fé dela ia levar ela para tocar no manto. Quando ela toca no manto de Jesus, sabe o que acontece? Ele diz, para, alguém me tocou. E os discípulos falam, como assim? Todo mundo está te tocando. Está todo mundo te apertando. E ele diz, não, alguém me tocou diferente. Foi quando o Senhor falou para mim assim, quando você me toca, eu toco você. E sabe, irmãos, o que aconteceu na rua Azusa? Por que Deus fez um derramamento na rua Azusa? Por que Deus fez um derramamento no país de Gales? Por que Deus fez um derramamento na Coreia? Por que Deus fez um derramamento em avivamentos? Porque eles tocaram Deus. Quando eu e você estamos num ambiente como esse, primeiro eu e você toca Ele. E depois Ele nos toca.